anémonas, rainúnculos, flores do campo em geral, brincos de princesa, que é uma coisa que não se pode comprar, lilazes, gosto de muitas flores. A minha mãe não é que nunca me disse que era feminista, mas era uma revoltada. A minha mãe nunca gostou do facto de não trabalhar fora de casa. A minha mãe teria hoje 91 anos, portanto era de uma geração em que as senhoras, a maior parte, ainda não trabalhavam fora de casa, mas ela sempre odiou isso. Só estudou, fez o 5º ano dos liceus, porque entretanto começou a namorar, e quer o meu pai, quer o pai dela fizeram força para ela deixar de estudar. Ela era uma autodidata, uma mulher que nunca parou de ler, aliás parou nos 2 últimos anos, e foi quando eu percebi como ela estava mal, de um segundo para o outro. E portanto talvez isso me tenha dito que o lugar das mulheres não era com certeza em casa, entre panelas e paredes. E depois toda a minha educação, eu comecei, a história das revistas para as mulheres, e neste caso uma revista feminista, que foi nos anos 60, 70, a Marie Claire francesa, eu comecei a comprá-la com 12, 13 anos. Depois tive professoras ligadas ao Grau e ao movimento que fazia parte a Maria de Lourdes Pintacilgo, quando eu tinha 14 anos. Andava no Liceu Filipe de Lencastre e tinha uma professora do Grau e a Maria de Lourdes não era professora do Liceu, mas tínhamos os encontros na casa delas todas as semanas, onde discutíamos literatura, discutíamos os problemas da alfabetização, o facto de, na maior parte, de haver uma quantidade enorme de mulheres analfabetas em Portugal, mulheres e não só, mas sobretudo as pessoas das classes mais desfavorecidas e ainda mais as mulheres. Fiz campanhas de alfabetização com elas, com 16 anos, na Ilha da Fuseta, hoje muito na moda, mas que na altura não era. Era um sítio onde havia fábricas de pesca, fábricas de conservas, e onde essas mulheres trabalhavam, e nós íamos para lá nas nossas férias tentar ensiná-las a ler, a começar a alfabetizá-las. Portanto, o meu caminho no feminismo fez muito naturalmente, através destas vias. Nunca me ocorreu poder não ser feminista, digamos assim. É mais por aí, não é? Tive uma grande sorte. Só percebi há relativamente pouco tempo que fui uma mulher bonita. Não percebia. Era profundamente insegura. E agora olho para as fotografias e digo, por norma não acreditava em nada do que me diziam. Quando as pessoas me diziam que eu era gira ou não sei o quê, eu achava que querem alguma coisa de mim, o que é uma coisa estranha. Mas eu acho que tem uma razão de ser. Em minha casa nunca foi valorizada a beleza. Nunca as qualidades físicas foram valorizadas. Isso é bom? Não sei, não. Porque era tudo muito só a inteligência, o esforço intelectual, o esforço do trabalho, era esforço, com muito pouco de prazer. Não sei se é bom. Em 74 era ótimo ser-se feminista, estava na moda, tudo o que era novo estava na moda. A muito curto prazo deixou de ser moda e começou a ser ridicularizado. Começaram aquelas histórias que não correspondem à verdade. Das mulheres... Nunca se queimou sutiãs? Exatamente, nunca se queimaram sutiãs, das manifestações onde se queimavam sutiãs e onde as mulheres gritavam histericamente. Associa-se muito sempre a palavra esterismo às mulheres e isso tudo levou um bocado a que não só o feminismo saísse de moda, como... Eu nunca tive vergonha de dizer que era feminista, disse sempre em todas as entrevistas, mas a partir de uma certa altura comecei a sentir-me olhada como esta está morta e não sabe, quer dizer, em que mundo é que esta vive, isto já passou tudo, isto já não é preciso. Porque com tudo o que vem em termos de legislação a seguir à Revolução, era como se as mulheres já tivessem todos os direitos, portanto o feminismo tinha deixado de fazer falta. É a maior mentira do mundo. Em primeiro lugar, porque, claro que as leis são necessárias, mas só haverá igualdade entre os géneros quando aquilo que os homens são fora de casa for igual àquilo que eles são dentro de casa. É muito mais por aí do que pelo facto das mulheres ascenderem a cargos de responsabilidade.
O que também faz falta, mas se conseguiu, não em números muito expressivos, mas foi-se conseguindo, muito mais depressa do que se conseguiu que os homens em casa fossem iguais às mulheres, ajudassem no mesmo número de tarefas, tivessem a mesma responsabilidade em relação há pão ou não há em casa, é preciso tratar da roupa, é preciso ir pôr a roupa a lavar ou a lavandaria, é preciso ir pôr as crianças à escola. Todas essas responsabilidades, de uma forma mais ou menos explícita, ficaram sempre do lado das mulheres. E do meu ponto de vista, só quando estiver completamente interiorizada em toda a gente, em todos os homens, em todas as mulheres, que as responsabilidades têm que ser iguais e que o comportamento dos homens dentro de casa tem que ser igual ao das mulheres, aí talvez o feminismo já não faça falta. Parece que não nos importamos com o facto de haver as maiores atrocidades contra as mulheres no resto do mundo. E não só. Eu li há pouco tempo um trabalho de uma feminista portuguesa, de uma académica, sobre os casos de excisão praticados em Portugal, por exemplo, nas comunidades da Guiné. Sim. E se calhar noutras. Isso é aqui. Mas como a gente não vê, nem dá na televisão, não é? Não aparece, não dá no jornal, não dá nas notícias, como as pessoas dizem, não interessa nada. Ora, isso está tudo à nossa volta. E nós temos que ser solidários com essas pessoas. Claro. E, portanto, o feminismo faz a maior das faltas. Uma das grandes alegrias da minha vida foi ver que o feminismo, e muito através também desta plataforma, da Maria Capaz, o feminismo voltou a estar na moda, até em Portugal. Foi lançado de uma maneira, enfim, que eu penso que é um bocadinho aproveitadora por alguns ícones da cultura pop, mas pronto, ainda bem. Se a Beyoncé e as outras todas ajudaram a trazer o feminismo para, outra vez, para a atualidade, ótimo, só temos que lhes agradecer. Mas aqui tornou-se normal voltar-se a dizer que se é feminista. E isso para mim é uma grande alegria que eu tenho, uma grande alegria. O poder económico é se calhar ainda menos feminista do que o poder político, porque no poder político, no Parlamento e em posições muito públicas, é fácil votar, não, ou cotas, ou tem que ser 50%, 50%. E muitas vezes nos países nórdicos nós encontramos governos em que a percentagem é 50%, é igualitária, 50%. Sim. Mas vai-se para as empresas privadas, vai-se para os bancos, vai-se para as empresas, para as companhias de todos os géneros, e onde é que estão as mulheres? Continuam a não estar, como você diz, nos conselhos de administração, ou estão em minoria mesmo nos cargos de chefia e de diretoria. O que significa que realmente o problema é muito profundo e não se muda e acha que só nas leis. Também passa pelo facto de os empresários olharem, erradamente a meu ver, claro, mas para as mulheres como custos também por causa das mulheres serem mães? Claro, por causa das mulheres serem mães, sim, olham muito para o problema dos custos, evidentemente. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas já perguntam: pensa vir a ser mãe numa entrevista de trabalho, que é uma coisa extraordinária, num país que é o 6º mais velho do mundo, dos mais velhos da Europa, e onde, de facto, se não há uma política demográfica completamente ao arrepio do que está a acontecer, não temos futuro. Quer dizer, eu não sei se ainda vou ter uma reforma pequenina, mas você não vai, com certeza, já se isto não preparada. muda, não é? Esperemos que sim, que se prepare a tempo, coisa que eu não fiz, porque acreditei sempre que íamos ter reformas. Dois dos assuntos quentes em cima da mesa nas discussões, muitas vezes, entre feministas. Um deles é o piropo e esta questão da criminalização. Adoro piropos. Não criminalização. Adoro piropos. E digo ao meu marido, sou casada com um americano, não é? E, portanto, farto-me dizer ao meu marido: vocês são completamente anormais, porque não é possível. Aquela coisa da gente ir a fazer uma festinha à criança dos 3 anos, lindo como ao sol, uma criancinha loura de olhos azuis, ou sem ser, ou negra, seja o que for. E a meio, a mão vem para trás, porque que horror, pode ser que pensam que nós vamos molestar a criancinha. Essas culturas são horríveis. As culturas do politicamente correto, para mim, são coisas... É claro que
Mas gosta de ir na rua e ouvir uma ordinarice daquelas que ficamos... Mas isso não é um piropo, por amor de Deus, uma Mas ordinarice não é um piropo. É desse piropo que eu estou a falar. Não, isso odeio, mas para mim isso não é um piropo, Rita, nem pouco mais ou menos. Uma ordinarice é uma ordinarice, ponto final, seja a propósito do que for. E acha que isso deve ser criminalizado? Bonita, do trânsito, claro. ou seja, do que for, não é? Agora, ouvir uma coisa simpática, bonita, mesmo que seja mentira, é agradável às vezes. Desde que seja dita, lá está, com boa educação, com graça, então, com presumo humor. que acho que isso não se pode criminalizar porque depende de quem ouve? Da sensibilidade de quem ouve? É que uma coisa bonita para mim pode não ser uma coisa bonita para a Elisa. É verdade, é altamente subjetivo, mas se nós vamos a criminalizar essas coisas todas, eu acho que o mundo fica muito, a malha fica muito apertada, e eu também não gosto disso. Lá está, vamos parar à sociedade americana, não é? Onde o número de coisas que eles não podem fazer dentro de uma empresa, estou a falar... Conheço concretamente aquela onde o meu marido trabalha, é uma grande empresa da Califórnia, portanto representativa de muitas outras. Um homem não pode dizer a uma mulher que bem que te fique esse vestido. Olha, gosto tanto de ver a roupa com que vens hoje. Isto é completamente inadmissível, mesmo entre colegas. Pode ser, ela pode ir fazer queixa, pode ir dizer que foi assediada. Pessoas que se conhecem há não sei quantos anos. Eu não queria viver numa sociedade assim, de maneira nenhuma. Uma das críticas, eu penso que às vezes muito injusta, que se faz a algumas pessoas que foram vítimas de violência doméstica, é dizer-lhes: mas como é que uma mulher inteligente como tu se deixou enredar numa teia destas? Eu gostava que a Elisa, sem ser preciso ir a casos concretos, me dissesse se é possível uma mulher inteligente se deixar manipular por um homem e entrar numa situação de sofrimento e até de alguma manipulação que aparentemente nunca seria possível num determinado perfil. É completamente possível e não tem só a ver com a manipulação, não tem só a ver de facto com a outra pessoa, também pode ser muito, muito inteligente e ser completamente ardilosa e de facto muito manipulador, mas há uma coisa que eu acho que é primária na violência doméstica, que é o terror. Só quem já foi vítima de violência doméstica pode saber até que ponto o terror é totalmente inibitório. Paralisa. É freeze, é uma coisa... Para realmente, como se fosse para tudo. Para a capacidade de discorrer, para essa inteligência, e há depois um problema, muitas vezes, também, é preciso... As pessoas, não sei porquê, valorizam um pouco isso. É a própria força física. E não é uma questão de homens e mulheres, também há homens que são vítimas de violência doméstica, há cálculos sobre isso, na Europa é uma coisa... A porcentagem, apesar de tudo, ainda mas é muito... é para aí de 14%. Sim. Saiu agora um livro muito interessante em França, com o caso de um homem que foi vítima de violência doméstica durante muitos anos e que se deixou apagar também completamente. É muito menos frequente. Portanto, não é por a mulher ser o ser mais fraco, mas perante duas pessoas. Imagine que uma tem 1,90 m e a outra tem 1,5 m, ou que uma tem 120 kg e a outra pesa 40. Há um problema puro de força física e que pode também ser completamente inibitório da pessoa se quer reagir. Portanto, entram aí muitos parâmetros, muitas condicionantes, mas é óbvio que as pessoas inteligentes podem, sim, e são muitas vezes, vítimas de violência doméstica. Tive a sorte de... Eu acho que tive a sorte de conhecer o amor. O amor, a paixão, que podem ou não ser a mesma coisa. Numa fase, de princípio, sobretudo, não serão a mesma coisa, mas depois podem se transformar na mesma coisa, podem ser, a paixão pode se transformar em amor e, nesse caso, durar muito mais. Sofri já muito por amor, muitíssimo, mas prefiro 1000 vezes que tenha acontecido assim do que não ter conhecido o amor com todas as suas dificuldades. Lá está, são as coisas que não se regulam, não se regulamentam, portanto... É bom, o amor é muito, muito, muito bom quando acontece. É raro e eu tenho pena só de uma coisa, fui muito
autocrítica em relação a mim e às outras pessoas, em certas relações, que podia ter aproveitado muito melhor se não desse, por exemplo, ouvido aos outros, se não estivesse preocupada com a opinião dos outros. Nós preocupamos demasiadamente com a opinião dos outros e quase nunca vale a pena.